O seu cliente te procura com 24 pontos na CNH e uma notificação de suspensão emitida pelo Detran. E você, que nunca teve contato com a matéria de direito de trânsito, por achar que é um recursinho, de repente vai dispensar o seu cliente. Será? Artigo 261, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor com 20 ou mais pontos, 20, muitas pessoas se confundem. Padilha, mas eu tenho 20 pontos e vou ter habilitação suspensa? Não seriam 21? Não. Artigo 261, parágrafo 1º, inciso 1. São 20 pontos. Ao atingir 20 pontos, o cidadão vai ter instaurado contra si um processo de suspensão. E a pena? A pena mínima para a somatória de pontos, de 6 a 12 meses de suspensão. O cliente vai ter interesse em se defender? Provavelmente. E você precisa ter conhecimento suficiente para poder salvar o seu cliente, ou pelo menos para aumentar as suas possibilidades. Se ele for reincidente no prazo de 12 meses, aí a penalidade já vai de 8 meses a 2 anos. Então, nós temos aí uma procura grande, a rotatividade na área de direito de trânsito ela é grande. Por isso, direito de trânsito não é simplesmente um recursinho. Nós temos 4 pilares para trabalhar a defesa do cliente. E com o tempo eu vou explicando para vocês. Nosso caso de hoje é o processo administrativo que foi arquivado por uma infração administrativa. Processo de suspensão de dirigir instaurado com 24 pontos. Uma delas, infração administrativa. E aí eu cito como exemplo, artigo 230 do Código de Trânsito, inciso 5. Infração administrativa, conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. É uma infração gravíssima de 7 pontos. Dos 24 pontos que o cliente tinha, 7 se referem a essa infração. Mas por que ela é uma infração administrativa? Como é que eu consigo identificar a infração administrativa? Então, para a gente entender o que seria uma infração administrativa, nós precisamos fazer o raciocínio inverso. O que não seria uma infração administrativa? Aí eu acredito que vai ficar mais claro o raciocínio. Padilha, o que é uma infração administrativa? No nosso caso, eu citei como exemplo o artigo 230, inciso 5 do CTB. Então vamos lá, vamos tentar entender o que não é infração administrativa para poder chegar numa conclusão. O artigo 261 do Código de Trânsito define sobre a suspensão, como eu citei agora mesmo. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Artigo 261. O inciso 1º. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme pontuação prevista no artigo 259. Qual o objetivo do artigo 261? Qual é a finalidade do artigo 261? Então o cidadão vai ter habilitação suspensa, segundo o artigo 261. Vamos ficar só nesse aqui para a gente não estender muito o nosso assunto. O condutor vai ter a sua habilitação suspensa quando ele atingir 20 pontos, no período de 12 meses. Qual o objetivo? O entendimento que vem se formando na jurisprudência é de que o artigo 261 do CTB tem como objetivo a segurança do trânsito e da coletividade, com base no que determina o artigo 6º, inciso 1º do CTB. Então, o que vem se formando na jurisprudência é o entendimento de que o artigo 261 tem como objetivo preservar a segurança do trânsito e da coletividade. Segurança do trânsito e da coletividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu objetivo é a forma como o condutor demonstra capacidade ou incapacidade na condução do veículo automotor. O artigo 261 tem como fundamento, ou tem como objetivo, punir o condutor que demonstra incapacidade e coloca em risco a segurança da via e da coletividade. Então vamos lá.
Artigo 261, inciso 1º, vai punir o condutor que atingir 20 pontos no prazo de 12 meses por incapacidade, inabilidade na condução do veículo automotor. O camarada está dirigindo, não tem domínio do seu veículo, coloca em risco os usuários da via, coloca em risco os usuários da coletividade. Então, quando o cidadão ele não tem essa capacidade de coordenação motora, de domínio do veículo, é esse o cidadão que o artigo 261 quer punir. Uma vez tendo esse raciocínio de que o artigo 261 quer preservar a segurança do trânsito e da coletividade, aí fica mais fácil da gente entender o que seria a infração administrativa. Se o artigo 261 diz respeito ao condutor que demonstra incapacidade e coloca em risco a segurança da via e da coletividade, a infração administrativa é toda aquela que não diz respeito à capacidade ou incapacidade de se conduzir veículo automotor. Padilha, e qual o posicionamento dos órgãos de trânsito sobre a situação da infração administrativa? Para não falar que 100% dos órgãos de trânsito punem o condutor com a somatória dos pontos por infração administrativa, então eu vou dizer para vocês que, na grande maioria dos órgãos, eles entendem que deve ser considerada a pontuação para efeitos de suspensão. Como a gente não tem condições de avaliar 100% dos DETRANs do país, mas a grande maioria, se não for na sua integralidade, eles incluem a pontuação administrativa para somatória de pontos. Jurisprudência, no finalzinho aí tem a data, 4 de junho. Apelação, mandado de segurança, infrações de trânsito, suspensão do direito de dirigir, instauração de procedimento administrativo, de suspensão do direito de dirigir do impetrante, ante a somatória de 24 pontos no prontuário, computada pontuação relativa à infração do artigo 235 do CTB, de natureza meramente administrativa, que não guarda relação com a segurança do trânsito. Exclusão de rigor, por uma interpretação teleológica do artigo 261 do CTB. Concessão da segurança, recurso provido. É um processo aqui do Estado de São Paulo e a decisão é de agora, 4/6/2020. Aqui, nesse caso, o condutor procurou o profissional que realizou bem o seu trabalho, ingressou com a ação foi julgada improcedente na primeira instância, mas o profissional, sabendo o que fazer, foi dado provimento do recurso em segunda instância, ou seja, solucionou o caso do cliente. Esse não deixou o cliente embora. Eu sou o Fabiano Padilha, obrigado pela presença de vocês, grande abraço, até mais.